Olá, Misote Virtual, aqui é o Alex e chama muito a atenção os últimos eventos relevantes da ISA-CETEP que tem trazido para o mercado excelentes notícias, como por exemplo a habilitação de concessões que ela vem ganhando e obviamente isso aumenta a RAP, que é a receita anual permitida, mas também os projetos CAPEX da ANEEL, sendo que a companhia já vem com forte crescimento do lucro líquido regulatório e ainda por cima reduzindo o seu endividamento. Sem falar que a empresa só fez pagamentos referentes ao ano de 2022, abrindo margem para que ela faça um grande pagamento de dividendos muito em breve. Ainda assim, quando a gente observa as ações TRPL4 na periodicidade semanal, as ações tiveram realmente um forte movimento de alta, inclusive superando o topo anterior. Mas observem que as ações estão caindo nas últimas semanas com uma correção que passa dos 7%. Então temos resultados bons e queda nas cotações, além de perspectivas a respeito dos dividendos. E justamente porque deixa uma pulga atrás da orelha é que neste vídeo aqui eu trago para vocês o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do ativo virtual para nortear toda a análise que vamos fazer nesse vídeo aqui, inclusive considerando se as ações da ISA-CETEP, ou seja, Transmissão Paulista, estão em um bom momento no mercado, quantas vezes ela faz pagamento de dividendos, se tem oportunidade nas ações preferenciais TRPL4 e também o quadro que vocês já conhecem do canal, que é o Caçando das simetrias favoráveis, para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. Bem, é um fato que a empresa realmente está trazendo fatos relevantes, mostrando a habilitação do primeiro lote do leilão de transmissão que aconteceu no ano de 2023, inclusive foi um mega leilão. Recentemente eu fiz uma avaliação sobre as ações da Transmissão Paulista, se o mercado está correto nessa queda das cotações em relação a todos esses eventos que estão acontecendo. Então, se você quer entender a respeito da valorização dos ativos, esse vídeo aqui é para você. Agora, aqui no Dividendo Preditivo, esse é um quadro que vamos focar mais a respeito do novo pagamento de dividendos que a empresa poderá fazer muito em breve. Mas sem dúvida nenhuma, esse evento aqui ele acaba impactando os pagamentos de dividendos da empresa à medida que as obras das novas concessões forem sendo entregues. E tem marcos relevantes da companhia com a ANEEL. Então no progresso da obra, a ANEEL vai liberando recursos para que a ISA-CETEP continue a concluir as obras e também parte da receita anual permitida. Então as empresas que vencem os leilões, elas recebem para construir a infraestrutura de transmissão e também para fazer a manutenção dessa infraestrutura que foi criada. E é claro que nós vamos falar sobre dividendos, mas é muito importante entender que o dividendo não é caridade das empresas para os acionistas, não. Para as empresas pagarem dividendos, elas precisam ter lucros, isso necessariamente. E o fato é que a ISA-CETEP trouxe aqui um lucro líquido, mas observem, esse lucro líquido ele é regulatório. Já trouxe vários vídeos aqui no canal para explicar entre a diferença do IFRS e também do regulatório. Basta assistir os vídeos do Fique Preparado, que lá eu explico com mais detalhes. Mas só chamando a atenção que estamos falando do regulatório, e já isso vai fazer sentido para vocês, porque a empresa aumentou
aumentou 252,6% na comparação do segundo trimestre do ano de 2023 contra 2022. Ou seja, a empresa está trazendo 187 milhões de reais a mais. E aí traz aquela surpresa, mas as cotações estão caindo. Bom, então o acumulado do ano de 2023 deve ser ruim. E aí quando a gente observa o lucro líquido do primeiro semestre do ano de 2023, cresceu 204%, chegando aqui a um incremento de 380 milhões de reais. Ou seja, a empresa fez um apurado de 567,2 milhões de reais nos primeiros 6 meses do ano de 2023. Sem falar que quando a gente observa a evolução da RAP da ISA-CETEP, realmente impressiona. A empresa está crescendo 22% no ciclo da RAP 2023-2024 como RAP potencial. E o que ela chama de RAP potencial? Bem, são também aqueles contratos que envolvem a construção que eu acabei de explicar e assim RAP em construção, que são os projetos que estão em andamento. E isso pode trazer um incremento de 730 milhões de reais no ciclo da RAP 2023-2024. Sem falar que todos os anos os contratos passam por reajustes tarifários e muito mais. Como por exemplo no ciclo anterior, ou seja, 2022-2023, o incremento provável era de 712 milhões de reais. Mas aí veio aumento de 203 do IPCA, reforços e melhorias com mais 41 milhões, porque quando a empresa faz também reforços e melhorias na sua infraestrutura, ou seja, na verdade na infraestrutura do país, aquilo que ela entregou para o país, nesses contratos de concessão de transmissão através da criação de linhas de transmissão, subestações e muito mais. Ainda por cima tem o RBSE de 766 milhões de reais e novos projetos em leilão, 226 milhões de reais. Bem, somando tudo isso, menos as despesas, então incremento de 1 bilhão de reais. Esse incremento aqui de 22% que vocês estão vendo. Então, ao longo do tempo, quando vamos observando o que a empresa está fazendo, ela realmente é uma gigante do mercado, está crescendo cada dia mais. Talvez ela não cresça na mesma velocidade da ansiedade de receber dividendos dos acionistas, mas é um fato que a empresa está crescendo e está crescendo muito, renovando inclusive seus contratos com 3,6 bilhões de reais, os licitados em operação já tem 1,5 bilhão de reais e os contratos em construção que são 730 milhões de reais, somando 5,9 bilhões de reais, considerando todos os contratos. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, a empresa faz outras atividades também para poder aumentar a sua lucratividade? Bom, não restam dúvidas. Observando a evolução do CAPEX da companhia, os projetos Greenfield, ou seja, aqueles que estão no papel, aumentaram 20%. E isso apenas até o ano de 2022, com 6 projetos já energizados desde o ano de 2022, 7 projetos com 5 em construção e 2 em leilão que ela ganhou no primeiro mega leilão do ano de 2023, que eu trouxe a cobertura completa aqui no canal, está disponível nos vídeos aqui do canal, que adicionaram 730 milhões, que eu acabei de explicar para vocês, a RAP da companhia, e 7,6 bilhões de reais em investimentos a serem realizados. Observem aqui que se a empresa for eficiente na entrega desses investimentos, como geralmente ela entrega no prazo ou antes do prazo, então estamos falando de um incremento de 7,6 bilhões de reais no caixa da companhia. E se ela entregar antes, é melhor porque ela diminui as suas despesas e custos também. Já em reforços e melhorias, o crescimento é simplesmente estratosférico, 83,7%. Mas agora, o que muita gente fala e fala errado a respeito das empresas é justamente por não entender a diferença do regulatório e do FRS. E quando a gente observa o que está acontecendo com a Taesa e com a ISA-CETEP também, o FRS, a empresa está entregando 14,1% a menos em relação ao segundo trimestre do ano passado, comparando aqui o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre do ano de 2022, onde a empresa apurou 600 milhões de reais. E aí, qual que é o receio? Se viermos diretamente no site de relações com os investidores da ISA-CETEP, vamos observar o que diz na sua política de remuneração aos acionistas, em que ela considera um dividendo mínimo de 359 milhões de reais ou 25% do lucro líquido IFRS. Então, se o lucro líquido IFRS está caindo da empresa, obviamente isso vai preocupar o mercado porque ela pode pagar menos dividendos. Em contrapartida, existe uma cláusula aqui que mostra que a empresa pode pagar até 75% do lucro líquido regulatório. Olha o momento que eu disse que tudo ia fazer sentido.
Bom, imagino que agora está fazendo, porque está encaixando perfeitamente com o que eu acabei de apresentar para vocês. Mas qual é a condição para que ela faça esse mega pagamento com payout tão elevado assim de 75%? Bem, para isso, a alavancagem precisa ser de até 3 vezes dívida líquida dividido pelo EBITDA, ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente o lucro operacional da empresa. E foi por esta razão que logo na entrada deste vídeo que eu trouxe para vocês que a empresa está diminuindo o seu endividamento através desse aviso aos debenturistas. É claro que quem investe na renda fixa dos debentures, essa informação também importa, mas eu não trouxe por essa razão não. Eu trouxe justamente para mostrar que a empresa está diminuindo o seu endividamento. E esse comunicado da empresa chegou muito recentemente, no dia 14 de setembro deste ano. Então, a empresa realmente vem trabalhando para reduzir o seu endividamento, como podemos ver que desde o segundo trimestre do ano de 2022, esse indicador da dívida líquida dividido pelo EBITDA saiu de 4,19 vezes para 2,65 vezes, mostrando claramente o interesse da empresa de reduzir seu endividamento, e isso só está sendo possível porque a alavancagem é o lucro operacional e também a dívida líquida. Como podemos ver, a dívida líquida está controlada, mas realmente quem está fazendo diferença nessa balança é o EBITDA. E agora que toda a regra ficou clara, as perspectivas da empresa, tudo que ela está fazendo e o que ela está conquistando também, fica muito mais fácil da gente explicar sobre os dividendos. Caso contrário, vai parecer apenas que eu estou mostrando um calendário, o que não seria adequado para a metodologia exclusiva que eu desenvolvi aqui no canal do dividendo preditivo para avaliarmos realmente as condições da empresa de fazer pagamentos de dividendos, além das perspectivas futuras. Então, ainda por cima temos que TRPL4, que são as ações preferenciais da empresa, estão valorizando 5,28%. PL está muito bom, de 6,64%, e o PVP não deixa dúvidas, a empresa está 10% abaixo do que ela vale no papel. Dividend yield vai ser considerado baixo aqui por muitos investidores, com 4,45%. Eu nem posso discordar, não. Realmente, 4,45% é um dividendo muito baixo anual, se compararmos ainda mais com a renda fixa, que embora o cupom tenha baixado novamente a taxa Selic, ainda assim é um dividendo muito baixo, mesmo para períodos anteriores, onde a expectativa é de pelo menos um dividend yield de 6% para boas empresas com bons fundamentos, porque assim ela pode valorizar ao longo do tempo e o dividend yield ele acaba servindo como um mecanismo de proteção aos investidores, porque tem gente, infelizmente, que acha que o dividend yield é para sacar, colocar o dinheiro no bolso e utilizar como bem entender. Os investidores de longo prazo buscam estabilidade financeira, então nesse aspecto o dividendo ele é para ser reinvestido e fazer o bom uso dos juros compostos. Mas deixe nos comentários abaixo o que você acha a respeito dos dividendos e como você utiliza eles. Dependendo das respostas, eu posso avaliar também de trazer um conteúdo específico para falarmos sobre o assunto dividendos, ou até mesmo como utilizar os dividendos, ou ainda formas diferentes de fazer investimentos na Bolsa de Valores. Mas quando a gente fala especificamente do histórico de dividendos da Transmissão Paulista, percebemos que é realmente um ano atípico, onde o dividend yield atual de 4,45, ele é incompatível com o dividend yield médio dos últimos 5 anos de 12,28%, embora a empresa não seja tão constante assim no volume de pagamento de dividendos. Mas isso também vai ter a ver com as cotações do mercado, as oscilações que acontecem naturalmente, que são os movimentos de mercado. Quanto mais caro você pagar, menor vai ser o seu dividend yield on cost. E é por isso que o preço teto importa. Mas a empresa paga dividendos de maneira constante, sem nunca ter falhado, pelo menos na última década. Observando aqui esse gráfico de 10 anos. E por que isso tudo é tão importante? Para justamente falarmos que a empresa só fez pagamento de dividendos baseado no exercício social do ano de 2022. Mas existe um marco muito importante para a empresa, que é justamente depois da apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Podemos ver isso claramente, porque novembro foi um mês importante em 2021, dezembro e novembro de 2020 também foram meses importantes em 2020, mesma coisa em 2019 e também em 2018 e outros anos. E o fato que, voltando aqui no site de relações com os investidores da empresa, observando justamente sua agenda corporativa, vamos ver que em outubro de 2023 a empresa vai ter o quê? No dia 30, divulgação de resultados do terceiro trimestre, a apresentação desses resultados ao mercado através das suas teleconferências, abrindo
margem para entendermos que a empresa pode fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos referente ao que foi apurado no ano de 2023 até este momento aqui, e quem sabe até provisões de lucros através de JCP, tema esse que eu também trouxe no canal que as empresas devem fazer por conta da reforma tributária do governo federal, e assim ampliam as possibilidades de termos um novo anúncio de pagamento de dividendos na semana anterior ou na semana corrente dos resultados da empresa. E assim, a EasyCTEP deve fornecer entre 1 a 2 semanas para a datacom desse novo anúncio. E que se você prestou atenção no vídeo até aqui, você certamente deve estar entendendo que a empresa deve pagar grandes dividendos justamente com o apurado do lucro líquido regulatório, queda do endividamento, novos investimentos através do ganho das concessões às transmissões e ainda por cima com as cotações corrigindo nesse momento, o que torna o case da EasyCTEP ainda mais interessante nesse momento. Mas é claro, antes de se investir em qualquer ativo da Bolsa de Valores, é importante lembrar que a renda variável não oferece garantias de rentabilidade positiva e assim os investidores precisam fazer sua própria diligência, ou seja, estudar para investir somente naquilo que se conhece e entendendo os riscos. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações da EasyCTEP com TRPL4 estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para a gente comparar o preço versus o LPA, que são as cotações versus o lucro por ação. E não restam dúvidas, olhando para esse gráfico aqui, quem já acompanha o ativo virtual já sabe o que eu vou dizer. Não existe assimetria favorável entre o LPA e as cotações nesse momento. Fica muito claro de ver que as cotações subiram mais forte do que o LPA que vem caindo, na verdade, no ano de 2022. E por que isso está acontecendo? Bem, o LPA aqui está sendo considerado como um indicador global para esse segmento, por assim dizer, que é o IFRS. Então, se o investidor simplesmente olhar os gráficos sem entender o que ele significa, realmente vai ficar preocupado. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pensa a respeito da EasyCTEP. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.